quebradas do mundo. Eu não vi um que chegou a 1% disso em relação a estrago social. O criminoso não está na periferia. O criminoso é o de terno e gravata, é aquele que está no Congresso Nacional, é um terrorismo de Estado quando você tem um judiciário com 99% de juízes brancos, e 99% eu estou sendo até generoso, porque eu nunca vi um juiz negro, pelo menos nos que eu fui até hoje eu nunca vi. Então é impossível você imaginar que não vai ser seletivo, que você vai ter um julgamento justo. É impossível imaginar que a balança da justiça não vai pender para um lado. Eu já assisti audiência de custódia, é um massacre. Eu já assisti tribunal do júri, é um massacre. Entendeu? Eu já entrei em presídio. Não tem como você sair dali ressocializado, e não é a intenção. A intenção é manter a máquina, a estrutura da desgraça, do caos. É muito lucrativo. Se eu não pegar em arma, que político se elege? O que ele vai prometer? Como que a Taurus vende arma? Entendeu? Como que a indústria da violência vai ter audiência? Como que o Datena vai ter audiência? Como se vende? Como que o anunciante do Brasil Urgente vai lucrar se não tiver a violência? Então eles querem a violência. Não acontece por acaso. Entendeu? Não é eu que do nada resolvi ser violento, não. A gente não tem nem a genética da criminalidade, porque os caras que eu vi no crime, eles queriam ter uma casa e um carro, mano. Queria ter um tênis. Isso é ser criminoso? Voltamos ao preâmbulo constitucional. Se o salário constitucional fosse cumprido, a gente já está falando de uns 4 mil reais. Sinceramente, alguém iria para o crime? Duvido muito. Aqueles que eu vi, eu não estudei a respeito. Aqueles que eu vi olho no olho, eles queriam ter isso aí. Era o que eu queria também. Entendeu? Eu só queria consumir o que estavam propagandeando para mim, falando que era o ideal. Só que aí eu tive que pedir esmola com a minha mãe para o meu irmão ter uma cadeira de roda. E nesse momento eu queria enfrentar o Estado, eu queria atacar o Estado. E é porque o Eduardo era violento? Não. Era a minha legítima defesa, é natural. Eu fazia parte de um contexto social de privação. Não adianta você imaginar que o cara que está privado de todos os direitos dele, o cara que está privado está lá no fundão da periferia, que tem o acesso apenas com o Estado através do Código Penal, do Código de Processo Penal, através do Judiciário. Não adianta você imaginar que esse meio ambiente não vai influenciar. Vai influenciar sim. Vai influenciar sim. E ele vai ser o criminoso que vai roubar o seu celular. E aí você vai adotar a política do bandido bom é bandido morto, a política do confronto, que não resulta em nada de positivo para nós. Até porque é só a gente fazer uma pequena análise. 65 mil mortes por ano, a polícia brasileira mata 14 pessoas por dia. Você pega a pena de morte chinesa, ela mata 1.000 por ano. É a pena de morte mais eficaz do mundo. É incomparável o que o Brasil mata, em nome da busca pela segurança e o combate contra as drogas. Na verdade é uma cruzada contra favelado. E a bala perdida? Que bala perdida? Tem bala perdida em bairro nobre? Não tem. Bala perdida é só na favela, porque o confronto é só na favela. O ataque é só contra favelado. E tem a legitimação desse genocídio. É a malha protetora da sociedade. Protetora de quem? E aí depois tem um discurso que o defensor dos direitos humanos está lá defendendo o bandido. Falei, pô, mas eu nunca vi um desses na favela, mano. Eu nunca vi um defensor de direitos humanos falando, olha, cuidado que você vai pro crime, você vai ser preso. Eu nunca fui defendido pelo defensor de direitos humanos. E outra, defender direitos humanos não é defender criminoso. Defender direitos humanos é defender a Constituição, é o que está previsto. Outro dia era um absurdo porque os presos estavam fazendo churrasco. Falei, caralho, mano, mas se os caras vão voltar para a sociedade, não seria o mais correto inserir num contexto social onde tem churrasco? Ah, mas o presídio é proibido a leitura. Até porque eu escrevi 2 livros e não entra nenhum. Um monte de cara pede, e meu livro está ali te induzindo a estudar. Porque o que me fez caminhar foi o estudo. Ele está pedindo para você estudar, para você não pegar em arma. Ele é até bom para a elite, entendeu? É o que ele está pedindo. E muitos presídios não entra o livro. E aí eu pergunto, que tipo de ressocialização é essa quando você afasta o preso daquilo do contexto social? Entendeu? Então, na verdade, existe toda uma carta de intenções do Estado. É manter do jeito que está. Quanto mais violência, melhor. Quanto mais violência, mais tirano eleito. Entendeu? Tanto é que a tirania do governo, entendeu? O governo tirano que foi eleito não foi por acaso.
Ele sabia que a gente estava revoltado porque um celular foi roubado, manipulado pela televisão que demonizou e criminalizou a esquerda, e a gente estava há muito tempo tendo o cérebro lavado por programas como esses da Record, Band, que criminalizam a pobreza e legitimam o genocídio. E aí a hora que você faz a contabilidade do genocídio, beleza, o problema é da favela. Só que todo dia um preso do tráfico tá lá, vai pra cela. Todo dia os caras matam no morro, todo dia qualquer operação da polícia mata 8, mata 10, mata 15. E cadê a pacificação? Entendeu? Porque o nosso problema não está na favela. E eu não estou falando isso porque eu sou um cara que veio do cortiço ou porque canto rap. É porque é real. O nosso problema é o político. E a nossa guerra tem que ser travada no Congresso Nacional. Entendeu? Nosso inimigo é o deputado, é o parlamentar. O de extrema direita, então não vou nem falar. Entendeu? Mesmo aquele cara, porque eu sei, estudante de direito, tem um monte que é da polícia, que ele odeia esse tipo de argumento, só que quando a gente está falando de violência, a violência é contra ele também. Entendeu? Quando um moleque da periferia vai pro crime, empurrado pela elite, entendeu? É ruim até para a própria polícia. Então essa pacificação que a gente propõe, a pacificação de verdade, que é o desencarceramento de verdade, que é através da educação, que é através da invasão dos partidos políticos, tomar aquilo que é nosso por direito, é uma pacificação que ela é, de uma forma generalizada, ela é boa para todo mundo. Ela é boa até para a elite, é boa para o algoz. Porque o algoz ele trabalha com essa margem de prejuízo. Ele fala, bom, vão matar meu filho aqui, vão sequestrar ali, mas no final a minha indústria se mantém vendendo. Entendeu? No final, essa violência vai gerando lucro. O único que não lucra é nós, mano. Entendeu? Eu posso afirmar para vocês, sem medo de errar, que o retrato falado é bem parecido com cada um que está aqui, mano. Se você é da periferia, você é alvo, você é número estatístico, o Estado não se importa com você. Não adianta você imaginar que, não, estão prendendo o criminoso e ele mereceu. Tudo bem, de repente ele cometeu um crime, mas quem violou o Estatuto da Criança e do Adolescente antes? Né? Quem violou a Constituição antes? Eu acho que é um reflexo natural. É como eu falei, eu estava passando fome, eu queria ser criminoso. Entendeu? É meio que natural. Entendeu? E aí a hora que você observa o Estado e a manutenção disso tudo, e nós da periferia representando 90%, aceitando como natural o genocídio, o massacre, aceitando como natural o racismo, o bullying na escola, aceitando como natural pensar da forma que o Abravanel quer, que os marinhos querem, que o Saad, que aqueles que dominam a comunicação, os meios de produção. A nossa própria opinião é formulada por eles. Entendeu? A lavagem cerebral é tão grande que um monte de pessoa da periferia acha que é necessário que tenha reforma previdenciária, nem entendeu que cortaram os direitos trabalhistas, nem entendeu que o governo que prometia te armar para lutar contra a violência roubou todos os seus direitos. E o mais louco de tudo isso é que esse governo se elege na nossa ignorância. Vários da periferia eu perguntava, mas mano, você vai votar no Bolsonaro por quê? Eu falava, não, tem muito viado na novela. Eu falava, pô... Eu falei, mano, mas você vai votar no Bolsonaro? Não, tem essas paradas aí de comunismo, você tá ligado? Eu falei, mas e aí, o que é comunismo? Ah, essas fitas aí, do passado. Entendeu? Então a gente não tinha nem a noção de por que a gente estava elegendo um tirano. E é muito louco, porque, meu, canto rap há 30 anos e busco conscientizar há 30 anos. Há 30 anos que eu falo pro moleque, larga a arma e abre um livro, e de repente vem um imbecil, e ele tá ali, ó, comparando o negro com o gado, e ele foi aceito. E ele está ali, ó, fazendo apologia do estupro, ele foi aceito. Ele está fazendo apologia do genocídio, e ele está sendo aceito. Entendeu? Então é um tiro contra nós mesmos, pobre de direita. Claro, cada um pode ter a sua liberdade de escolha, política, etc. É o Estado democrático de direito. Mas na minha opinião, também posso ter minha opinião, quando você é o pobre de extrema direita, você está pondo o C4 no peito e puxando o pino, mano. Você está se explodindo, você está se matando. E aí a hora que a gente volta para todo o caos, entendeu? Só acontece porque a gente está engessado mentalmente, entendeu? Só acontece porque a gente não está se manifestando. Porque quando você representa 90%, tudo passa por você. A política passa por você. Para ser eleito, alguém tem que pedir seu voto. A novela, para ter audiência, eles precisam que você assista. As grandes indústrias, para vender, precisa que você consuma. Então, nós não somos pedinte. Nós somos protagonistas da história. Só que a gente se posiciona de uma maneira
que deixa o governo livre para fazer o que quer. E a pior consequência disso é que, se manter da maneira que está, vai sair o Bolsonaro e vai vir o Dória. Quer governar para a elite, quer privatizar, quer entregar para o capital estrangeiro, para a iniciativa privada, os bens públicos, etc. E o genocídio vai prosseguindo. E o que é muito triste é que, quando a gente está falando de genocídio, é o nosso próprio povo. Se a gente analisar aqui os de pele escura, 71% aqui tem a chance de uma morte violenta. E é natural para nós, é de boa. Entendeu? Olha como é trágico o que eu estou falando aqui. 71% tem a chance de morrer de morte violenta. Entendeu? Se você for da periferia, a polícia vai te enquadrar, vai te matar e vai ter um pacote de crime de excludente de ilicitude. Ele vai alegar que ele teve medo. Não é nem subjetivo, eu estava com medo. Aí eu matei o meliante. E aí, quando isso for divulgado na televisão, nós mesmos da periferia vamos acabar aceitando. E não que, com tudo isso aqui, meu argumento é jogar a culpa na periferia. Só que o que eu não admito é ser maioria e mesmo assim ser dominado por 10%. A riqueza está concentrada na mão de 70 mil famílias. A gente não pode ser dominado por 70 mil famílias. Entendeu? 190 milhões, pensando como 70 mil pessoas, 70 mil famílias querem. Entendeu? Então precisamos de rebelião, se manifestar, precisamos estar inconformados, precisamos de revolta. E é isso que eu tento trazer, é a revolta. E esse debate hoje é muito importante para mostrar da maneira que está, só vai piorar. E da forma que nós estamos da forma que a gente está seguindo, nós estamos aprisionando 570%. Concluir aqui. Peraí. Em 20 anos, 570% foi o aprisionamento. A massa carcerária cresceu nesse ritmo, enquanto a massa normal, a população normal, cresceu 10%. Isso vai se multiplicar ao ponto de chegar um dia que nós não vamos ter favelado livre. Já não tem quase favelado vivo, porque na periferia sua longevidade vai até 25 anos. E quando você consegue passar dessa parte, você vai até os 60 anos e não vai se aposentar. Por isso colocaram 65 anos. Então é muito complexo o nosso nível de aceitação. Então, quando eu falo de abrir um livro, de se informar, de exigir aquilo que é nosso por direito, é uma transformação social, uma transformação política. Por que nós estamos discutindo reforma previdenciária antes de discutir uma reforma política? Por que nós temos que ser representados pelo parlamentar que nunca pisou na periferia? Por que eu tenho que ser julgado pelo aquele cara que nunca pisou na periferia, aquele que roubou minha oportunidade, aquele que se beneficiou do país escravocrata, aquele que teve todos os privilégios? Enquanto ele estudava, eu estava trabalhando, eu estava roubando, e aí ele virou juiz, e aí ele tem legitimidade de me condenar. Ele tem legitimidade de mastigar minha carne dentro de um plenário, numa audiência de custódia, dentro de um tribunal do júri. E, mano, o que eu quero dizer com tudo isso é que, como rapper, você sempre tem a esperança de, através de uma música, através da literatura, conseguir algum tipo de transformação social. Porque, é como eu falei, eu estou no olho do furacão, eu vivo a guerra. Eu estou no meio de tudo isso. Então, quando a gente fala de mortes, para mim não é índice, não é estatística. Eu falo com as estatísticas, eu falo com esse povo. Quando a gente fala de número de presos, eu falo com eles. Quando a gente fala no número de menores, a medida socioeducativa, é o que ele falou aqui sobre R$2.000 do preso, e o menor, que custa 11. E aí você chega lá, ele tem um moletom azul, com a numeração escrita em branco. E tudo que ele tem, a família que levou realmente, e ele custa 11, 12 mil. E aí foi nessa que, de tanto eu fazer palestra na fundação, falando para o mano o valor dele, falando para ele, olha para você, eu vejo um Eduardo, porque eu também quis roubar. E quando eu tive a oportunidade, mudei, eu acredito em você, eu acho que você pode mudar. E aí quando isso começou a ter um efeito da hora, começou a resolver alguns problemas, não diria ressocializar, mas pelo menos trazer um outro tipo de reflexão para esse mano que estava internado, cumprindo medida socioeducativa. Aí eu fui proibido de entrar na Fundação Casa. Entendeu? Porque o que eles querem é a manutenção de tudo isso. Então, o que nós estamos falando aqui é sobre sobrevivência, é legítima defesa. Desencarceramento é legítima defesa, é necessário.
É necessário se discutir as políticas públicas sociais, é necessário discutir que tipo de candidato está representando a gente, é necessário discutir o nível de racismo, entendeu? É olhar para a universidade, vai na universidade pública, ver quantos negros tem lá, vai no cargo de alto padrão, entendeu? Vai nos bairros de alto padrão, procura quantos negros tem, vai na cela e dá uma olhada, verifica. 60%, 70%, entendeu? Os condenados são esses. Entendeu? É o pobre, é o negro, é o de baixa escolaridade, é aquele que não teve oportunidade nenhuma. Então é muito cruel a gente engrossar o couro e falar, não, tá certo, tem que matar. A única alternativa é a política punitivista. Não, a única alternativa é educação. Enquanto a gente não falar sobre educação, educação transformadora, aquela que te transforma em pensante, aquela que te faz questionar a política, que te faz questionar a televisão, que te faz ter senso crítico, entendeu? Para pelo menos ouvir uma mentira e pelo menos falar, não, isso aqui está errado. Porque é o que eu, ainda mais agora fazendo direito, eu posso garantir para vocês, um caráter ele não é formado dentro de uma universidade. Seu senso crítico e analítico não vai ser modelado dentro de uma sala de aula. É a vivência, é a experiência, entendeu? É o dia a dia. Não tem melhor escola que a própria rua, do que o ônibus lotado, do que o trem lotado, do que ver a maneira que a polícia age, do que ver a maneira que o judiciário age, de ver a maneira que nós, mano, temos que fazer para estar dentro do ensino superior. Eu tenho um monte de colega de classe tentando pagar boleto, tentando pagar promissória. Isso é sabotagem. Na idade educacional, na hora da idade estudantil, você não estava ali, ó, apto para estudar. Você tinha que trabalhar, você tinha que ter uma outra correria. E aí quando você tiver 45 anos, 50, aí você retoma. Quando você não é mais necessário e não vai ser mais aceito pelo mercado de trabalho. Então, resumindo, enquanto a gente não enxergar a política atual como tirânica e a política de confronto como algo que vai contra a pessoa da periferia, que visa massacrar cada vez mais a manutenção do caos que está aí, não vai ter resolução nenhuma. Pode acreditar que o problema é seu também. E eu faço isso. Eles falam como que é, tá com dó, leva para casa, eu levo para casa direto a problemática. Você não tem que levar o menor, você não tem que levar o preso. Você tem que levar a problemática, você tem que falar a respeito do assunto. Você tem que, pelo menos, se envolver. É da hora vestir a camisa da seleção e pedir pena mais severa? Não sei, no país que tem pena de morte, ela só não está ali declarada, mas ela acontece todo dia. Que é pior pena de morte do que o cara que vai roubar um celular e morrer linchado com um monte de pessoas aplaudindo. Não que com isso eu estou dizendo que o crime é correto, mas a gente comete muito mais crime quando a gente aceita esse tipo de situação. Então a maior proteção para nós, entendeu? E a única fórmula para o desencarceramento é a gente se importar. É a gente entender que a gente faz parte de tudo isso, entendeu? A gente entender que o preso ele está muito mais perto do que a gente imagina. Se a gente não lutar para um aprisionamento que tenha realmente educação, que realmente tenha trabalho, se você analisar, o presídio não é projetado nem para ter galpões para trabalho, para o ensino, para nenhum tipo de curso. E é o que ele falou, trabalhar diminui a pena. 3 dias trabalhados vai diminuir 1 da pena. Meu sobrinho ficou preso 1 ano tentando trabalhar, disputando ali com um monte querendo trabalhar. Entendeu? Não é a intenção do Estado ressocializar. E a gente entendeu que quanto mais pena, mais tortura, é melhor. E é mentira. O contrato social é simples. É pena privativa de liberdade. Tudo que acontece acima disso aí é tortura. O frio, a fome, o familiar que é revistado de forma vexatória. Entendeu? O preso que é transferido para o interior para que o familiar seja obrigado a viajar. O familiar que come no chão na hora da visita. O familiar que tem que colocar o uniforme. E aqui no Brasil a pena tinha que ser restritiva ao preso. Não, a família cumpre junto. Então, quando eu vejo tudo isso, mano, eu fico muito revoltado, porque depende tudo de nós. Depende tudo da nossa manifestação, mas a manifestação de verdade, não a manifestação manipulada pela TV Globo, pelos meios de comunicação. É sentir que a gente precisa realmente tomar aquilo que é nosso por direito e realmente sair pelas ruas entendendo que é o nosso povo. Não existe luta de classe realmente. Existe um ódio de classe. Uma classe massacra a outra de todas as maneiras e a outra assiste passivamente. E a outra vai no IML reconhecer, ver quem sobrou, entendeu? Ver o corpo do filho,
É como eu falei, a bala perdida é um exemplo disso. Tem até esses dias tinha na internet a carta das crianças da Maré, que quando elas viam um helicóptero, elas sabiam que as pessoas iam morrer. Porque é isso. É a única política que tem para nós da periferia, a política de massacre. E não adianta a gente imaginar, pô, mas eu faço direito, mano. Eu não sou favelado, não acontece comigo, não. Acontece, você é da periferia, é com você também. É o seu semblante. Entendeu? Quando a polícia enquadrar, não adianta você fazer direito, não adianta, é pela tua cor. Entendeu? Existe uma etnia perseguida, existe já um marginal padrão, e todo mundo aqui parece com esse marginal padrão. Existe a pigmentocracia, quanto mais melanina, mais tiro da polícia. Para nós não tem Estado democrático de direito, não. O que nós estamos fazendo hoje aqui é terrorismo. Fere a Lei de Segurança Nacional, falar a verdade, tentar exercer liberdade de expressão. Eu muitas vezes fui perseguido, perseguido e censurado justamente por falar o que pensa. Hoje eu sou um dos rappers mais marginalizados do rap nacional, justamente por falar, mano, tá na hora de abrir um livro, tá na hora de largar a arma e tá na hora da periferia como um todo se mobilizar, se organizar politicamente para tentar mudar. Mano, nenhum partido político vai te representar se ele não veio da periferia. E hoje nós não temos representante nenhum da periferia. Entendeu? Os nossos problemas não interessam. Ninguém está representando o nosso interesse. Então não adianta a gente sonhar com desencarceramento se a política hoje é para encarcerar. Entendeu? Quanto mais cadeia lotada, é mais lucrativo. Vamos privatizar? Mais lucrativo ainda. O preço privatizado, como ele falou, custa mais caro. Entendeu? É a mesma coisa a fundação, é a mesma coisa quando você vê os massacres nos presídios, não acontece por acaso. Tem uma porta, entendeu? Dividindo duas facções, é só abrir e deixar rolar. E o playboy bate palma. Entendeu? E ele posta lá embaixo que é isso, que está certo, que é dessa maneira que tem que ser. Só que a violência, ela não é boa para ninguém. A gente vive a violência desde a primeira caravela, a gente vive o preconceito desde a primeira caravela e nem por isso nada mudou. A matança, o massacre, entendeu? É a última política para o pacifismo. Não existe pacifismo com metralhadora, entendeu? Não existe pacifismo com 800 mil pessoas presas. Entendeu? Com 65 mil, quando eu falo 65 mil, eu estou sendo generoso. Porque como é o número do Estado, deve ser 80 mil mortes por ano. Entendeu? Então, mano, é com você que está acontecendo. A revolução tem que vir de todos. Não adianta fazer revolução só com o cara da periferia, só porque eu tive um parente preso, só porque eu canto rap, só porque a minha família mora na quebrada, porque meus filhos estudam na escola pública. Não. A revolução tem que acontecer com todo mundo e com nós também, que estamos no ensino superior. Porque nós estamos aqui, mas sabotados. Entendeu? Porque aquele que competiu com a gente, ele segue um caminho da hora, que é simples. Ele sai do playground, vai pro prédio de luxo, depois ele vai para a escola de 10 mil reais mensais, depois ele faz um cursinho, entra na USP, pega a nossa vaga, entendeu? E aí depois ele ainda fala que ele é contra o socialismo, mas aí ele gosta da vaga que ele pegou e não paga nada, entendeu? E é assim que funciona, essa é a competição. E tá errado. A matrícula tem que significar diploma. Entendeu? Ninguém tem que vencer pela música, pelo esporte. Ninguém tem que ser um privilegiado, ter sorte como eu tive. Entendeu? Vencer pela sorte. Entendeu? Tá errado. A gente tem que vencer pela nossa competência. Nesse momento não existe meritocracia no Brasil. Entendeu? Tem um monte que paga, não, mas eu li o livro, eu estudei, eu passei no teste. Mas e na hora de competir? Competiu contra quem? Entendeu? A playboyzada vence por WO. Nós não estamos nem lá. Entendeu? Grande parte dos que estão aqui não vão conseguir nem concluir o curso, porque não vão ter dinheiro. É uma realidade trágica. Um monte que começou comigo não parou porque ficou de DP. É porque não tinha dinheiro. É porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Entendeu? E é isso, irmão. É isso. Não tem mudança enquanto a gente não compreender que o encarcerado é um de vocês, que o cara que morre na periferia é um de vocês. Enquanto o que acontece com eles não for um problema de todos nós, não tem mudança nenhuma. Aí a gente vai falar a respeito, a gente vai cantar a respeito, eu vou escrever livro e tal. E daqui 10 anos, quando a gente analisar as estatísticas, 65 passou para 90. 800 mil, 2 milhões. E é como eu falei, só temos 800 mil presos porque a gente tem a polícia que mais mata. Senão a gente tinha mais presos do que os Estados Unidos. Certo? E é isso, vocês têm a pena de morte mais efetiva do mundo. Então não precisamos de lei mais severa, endurecimento de pena.
Entendeu? Nós não temos que estar falando de pacote anticrime, temos que estar falando de pacote a favor da educação.